começar o Entrelaçadas, a sua dose artesanal de podcast. Oi, eu sou a Fernanda Frias e quando tudo isso passar, uma das primeiras coisas que eu vou fazer é me matricular em uma aula presencial. Oi, eu sou a Van e eu tô muito puta com o que a gente tá vivendo. Quando isso tudo acabar, eu vou abraçar e beijar todo mundo na rua. Oi, eu sou a Jana, é meu primeiro podcast, eu tô aqui meio tensa. A gente tava conversando antes aí de começar que eu tô desvirginando muita gente no podcast, né? Pois é, bem-vindas e muito obrigado por terem aceitado o meu convite. A gente que tá feliz aqui, né, Jana? A gente tá se divertindo. Depois de muitos problemas técnicos, estamos aqui finalmente conseguindo gravar, certo? Nós somos a rainha da gambiarra, que tem 350 aparelhos ligados pra gente conseguir gravar esse podcast. Não, e nós somos também as tias do artesanato, né? Passamos dos 40, a gente dá umas apanhadinhas com as novas tecnologias. Com as tecnologias, né? Tá certo. A gente é do manual, gente. Pois é. Não, uma coisa não impossibilita a outra. Inclusive, temos episódios sobre isso, sobre artesanato e tecnologia com Dani Ribeiro. Ótimo episódio, aliás, pra vocês ouvirem. Bacana. Antes da gente começar, então, vamos aqui pros recadinhos da paróquia. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Segue a gente no Spotify, no SoundCloud, no Instagram. Dá uns minutinhos pra Fê lá no YouTube, assina no iTunes e dá 5 estrelinhas. Isso é muito importante pro podcast e não custa nada. Sempre tem alguém precisando ouvir uma palavra, um apoio, um puxão de orelha, ouvir uma história, né? Muito gostoso. Manda esse episódio pra essa pessoa, traga mais gente pro culto toda semana. Você já ouviu a palavra do artesanato hoje? Exato. Você já ouviu a palavra do artesanato? Você tem um minuto para a palavra do artesanato hoje? Número 2, estampas exclusivas. O podcast tem estampa exclusiva de camiseta e tô aqui convidando Pupila para fazer uma estampa comigo. Bora? Bora! O podcast tem essas estampas em parceria com as artesãs convidadas. A gente tem camiseta, tem baby look, tem modelo infantil e plus size, tem ecobag, tem caneca e a venda desses produtos ajudam a pagar o custo fixo do podcast. Para comprar, o link tá na descrição do episódio ou lá na bio do Instagram. Não esquece que quem apoia o podcast tem desconto e que agora a gente tem também estampa lá na gringa. Então, se você não mora aqui no Brasil, tem outro link aí para você comprar as estampas, porque vamos dominar este mundo. Por favor! Vender em dólar é tudo de bom, né, gente? Não é? Por favor, compre em dólar, em euro, em libras. Vai ajudar nós, né? Número 3, o Apoia-se. O Apoia-se é uma plataforma de financiamento coletivo onde você pode apoiar o meu trabalho com dinheirinhos. Então não esquece, acessa lá o apoia.se/podcast entrelaçadas. Com apenas 15 dinheirinhos, você já vira melhores amigos lá do Instagram e faz parte do nosso grupo maravilhoso exclusivo lá do Telegram, onde você recebe o episódio antes de todo mundo e também pode conversar com a galera mais legal do artesanato e também permite que este podcast continue, porque é com o dinheirinho de vocês que eu consigo pagar os boletos aqui, né? Já que eles não param de chegar. O link para apoiar tá na descrição desse episódio ou lá na bio do Instagram. Muito obrigado para quem me apoia, muito obrigado para quem vai me apoiar. Recados dados, bora pro episódio. Bom, antes de começar o assunto, antes da gente falar da Pupila, antes de a gente falar de negócios presenciais, de espaços, eu queria conhecer vocês. Quem são Janaína e Vanessa? Quem são vocês na fila do pão? Bom, meu nome é Vanessa Navarro, eu tô nessa vida manual há uns quase 15 anos, pouco menos, 12 talvez. Eu comecei, gente, como papeleira, não sei aí quem tá me ouvindo se lembra, eu e Tereza tivemos um negócio de encadernação manual artístico por 4, 5 anos, encadernávamos tudo. Eu comecei ali muito feliz, fomos muito felizes, e depois que a sociedade se rompeu e tal, numa boa, tá, gente? Ninguém brigou. As fofocas, quero saber todas as fofocas aí. Uma grande amiga, nos falamos sempre. Querida, te amo, mora no meu coração. E aí eu e a Jana, a gente tinha trabalhado também numa editora
E a Jana, eu sem a sociedade com a Tereza, veio me convidar porque ela já tinha um espaço de cursos. Mas eles queriam um braço nessa pegada mais manual. E a gente montou uma empresa irmã dessa empresa que eles já tinham, que é a Pupila, espaço de cursos criativos. Que primeiro a gente começou com uma ideia de cursos mais bem voltado para a parte manual e acabamos indo para um lugar mais ampliamos essa questão do que as pessoas chamavam de artesanal manual, né? Grafite. Nossa vontade, assim, começou com fazer todos os cursos que a gente tinha vontade de fazer e não vinham pra Brasília, né? A gente tá no Cerrado, gente, isolados. Eu, a Van e até a T trabalhamos juntos na editora e a Van e a T saíram pra montar o negócio delas e eu tinha um outro negócio, que é o Como é que tá lá, que ainda existe, que era cursos para criativos e comunicadores. E eu sempre queria trazer uns cursos super manuais, assim. Eu tinha feito o curso das papeleiras, eu achei muito mágico isso de você fazer seu próprio caderno e você sair com um caderno que você fez, assim. E pra quem... Eu acho que as pessoas, né, nossa geração tá muito longe do fazer, né? As pessoas estavam muito desconectadas, assim. Você vai no supermercado e compra coisa pronta e você não sabe... né, se a galinha pôs um ovo, a gente sabe, tem criança hoje em dia que nunca viu uma galinha, né? Não, acho que a vaca é do tamanho de um cachorro. E não sabe fazer uma roupa, não sabe fazer nada, gente, né? não sabe pregar botão, eu aprendi a pregar botão sendo papeleira. Olha só. Eu e a Van, a gente disputava no Para o Ímpar quem ia fazer os cursos, né, porque... É isso, a gente trazia as pessoas que a gente trazia as pessoas que a gente admira. Então, era uma disputa, assim, pra ver quem ia fazer. Eu fiz todos. E não com a pretensão de ser uma artesã, né? Assim, eu sou designer de formação, designer gráfico. Eu curto muito fazer livro, foi assim que a gente se conheceu. Mas eu acho que fazer técnicas artesanais em geral expande sua caixinha de ferramentas e te deixa ter ideias criativas em relação ao seu próprio trabalho, em relação a outras coisas. Com certeza. E eu sempre tive muito a pilha de fazer, assim, eu e a Van, a gente queria, assim, vamos levantar parede. A gente queria fazer parte elétrica, a gente queria autonomia. A ideia era que a gente criasse algo que nós pudéssemos nos livrar do sistema do mercado explorado, né? Então, assim... construir a própria casa, pintar a própria parede. Fazer uns efeitos no chão, a gente fez... pregar azulejo, aliás, fazer o azulejo, pregar o azulejo. A gente queria construir uma casa. Decorar a casa, né? Nossa, nem me fala. Eu, como arquiteta, né, sou formada em arquitetura, sempre tive muita vontade de eu mesma fazer uma casa. E aí a gente vai querendo fazer tudo, né? Sim. A gente começa de parece que abre a porteira. Eu falo que artesanato é uma droga pesadíssima, um caminho sem né? volta. Você começa com assim, é um caminho sem volta. E você percebe que é possível, né? Então é uma libertação mesmo. Pra gente autonomia, independência, né, gente? Fazer do jeito que eu imaginei. Um dos últimos cursos que a gente teve presencialmente foi meliponicultura, que é criar abelhas sem ferrão. Uau! E eu tenho uma personalidade um pouco obsessiva, assim, quem me conhece, né? Total. Então, assim, então agora eu quero criar abelhas e eu fico muito louca e faço 200 iscas e saio pegando abelha e criando abelha e eu tenho esse perfil um pouco evangelizador também. Eu quero que todo mundo entre na mesma onda que eu. Então eu obrigo as pessoas vamos plantar? Aí eu aprendo tudo sobre planta, tudo sobre abelha, faço 1 milhão de cursos. E aí faço, assim. Então a Pupila era um pouco isso, né? É ainda um pouco isso. A gente não queria só ficar no lugar do crochê, do tricô. Que a gente ama também, que a gente né? ama muito, da renda. A gente queria realmente que a gente tivesse a questão da autonomia. Pra gente era uma coisa muito forte, sabe? E também, assim, por mais que a gente ame essas técnicas no lugar que as pessoas fazem ela mais tradicional, a gente queria que tivesse a pegada do design, né? De gente que tem uma visão mais contemporânea sobre essas técnicas, né? As meninas do Clube do Bordado mesmo foram um dos nossos primeiros cursos, né, Van? Foi. Que tem toda uma visão feminista sobre o bordado. A estética é muito diferente, a mensagem é muito diferente.
o uso é muito diferente. Então, por mais que a gente tenha toda a admiração e apreço pelo jeito mais tradicional que as pessoas usam as técnicas, não era o que tocava nosso coração, assim, né? E aí eu tenho essa empresa, que é o Como é que tá lá, e eu queria trazer esses cursos. Aí eu falava, a gente tem um terceiro sócio, que é o Fabiano, e falava, Fabi, deixa eu trazer um curso aqui de bordado. Ele, não, isso não, tem nada a ver. Aí eu falei, não, então vamos fazer uma outra empresa. E aí a gente convidou a Van. E aí o primeiro e segundo ano foi muita ebulição, assim, né? Trazer todo mundo e foi muito legal. A gente tinha uma lista sem fim, assim, a nossa curadoria, a gente passava horas fuçando pessoas maravilhosas e vamos trazer esse. E era uma empolgação tão deliciosa. E a Jana, eu queria fazer isso, vamos trazer aqui pra gente fazer, né? Era assim, se a gente gostou e a gente quer fazer, todo mundo vai querer também. E foi isso mesmo, sabe? Sim. E foi muito deslumbrante, assim, o como aconteceu, porque a gente percebeu que a gente sabia que isso era uma necessidade na cidade. Na época que eu dava aula com as papeleiras, eu dei muita aula. As turmas lotavam e ninguém via aquilo, e todo mundo falava, gente, pode ensinar desse jeito? Pode, é prático, é teórico, é tudo junto, é um turbilhão de emoção, vamos lá, gente. E a gente tinha um desejo também, esse a gente ainda não conseguiu concretizar muito, que era ajudar as artesãs mais tradicionais a valorizarem o seu próprio trabalho, né, de uma maneira que elas pudessem ter um valor agregado nas peças delas, porque uma coisa que a gente fala muito do empreendedorismo artesão é que é um empreendedorismo por acidente, muitas vezes, né? A pessoa não escolheu ser empreendedora. Houve uma precarização do trabalho, ela não tem com quem deixar o filho, aí não tem creche, não tem não sei o quê. Ela caiu naquilo e não teve, assim, uma ajuda para se profissionalizar em relação à venda, redes sociais, a branding, nada disso. Não, planejamento, levantamento de valor, organização, isso vale, isso não vale. Ela não encarou isso como um negócio, aquilo foi muito orgânico na vida dela, né? E a precificação que a pessoa coloca lá, 3 vezes o valor do material, e normalmente o material... Nada, né? É baratíssimo, não vale nada. Mas como ela também não teve tempo para desenvolver uma estética própria, então ela acabou reproduzindo uma coisa que já existe, a oferta é muito grande, então realmente é muito difícil de você cobrar mais caro, e esse é um lugar que a gente ainda tem muita vontade de chegar, né, Van? Sim, bastante. Chegar nas artesãs que talvez precisem mais, né, desse help, assim. E de um suporte também em relação a usar ferramentas como internet para vender, né? Marketplace. Sim. Então, assim, ela tá ali naquela feirinha que ela tá lá há 20 mil anos e ela não consegue dar um salto no negócio. É isso, a gente queria misturar o melhor dos mundos, né? Trazer essa visão de um negócio ser possível, né? Empreender é possível. E juntar quem gostava também de fazer por hobby, por terapia, enfim. A gente queria abraçar isso. E como Brasília, a gente não tá isolado, né? Rio, São Paulo é onde as coisas estão acontecendo e a gente fica puxando o biquinho, cada um pro seu estado. Então, assim, a gente percebeu que aqui em Brasília existia uma necessidade muito grande da gente fomentar o comércio local e também essa questão da valorização mesmo, que as pessoas consumissem, né? Vissem o trabalho massa que estava sendo feito pelas pessoas da cidade e que valorizassem o que estava sendo feito, sabe? Criar uma identidade regional também, né? Porque Brasília é uma cidade muito nova, então a gente ia assim, não tinha um souvenir que a gente pudesse... Isso a gente trazia sempre as professoras de fora e aí rodar a cidade. Aí não tem um lugar pra você... Tem um lugar, né, que é a Fundação Atos Vulcão, mas não tem assim, vamos comprar uma coisa com a cara de Brasília, né? Tá engatinhando nesse universo. E a gente pensava que tinha um espaço para essas artesãs da Feira da Torre, por exemplo, que é uma feira muito tradicional aqui, terem mais coisas com essa cara que fosse mais regional, né? E que elas penetrassem nessas lojas com um valor maior de produtos e que elas percebessem que o que elas estavam fazendo tinha um valor muito grande para a cidade, sabe? Mas é um trabalho de formiga esse, sabe? A gente fala aqui que a gente não chegou lá
a conseguir muitas coisas, porque a gente também ia precisar de um apoio do governo local, né? De uma força maior. A gente vive insistindo, inclusive, nisso, eu e a Jana. Escrevendo projeto. Escrevendo projeto, a gente tá nas reuniões. O deputado abriu um espaço pro artesão. Aí estamos nós duas lá sentadas na cadeirinha. A gente se enfiou muito também nessa parte política do artesanato, sabe? Da defesa. Advoca. A gente exatamente. De você ir lá e defender o papel do artesanato como uma peça fundamental da economia criativa, né? Sim, que o valor da nossa cultura também, Sim. né? Nós somos do Cerrado, nós temos a nossa identidade, nós precisamos fortalecer isso, né? Reforçar. Agora conta pra mim, a Pupila, pelo que eu sei, foi pioneira em fazer essa curadoria aí, de trazer essas pessoas especialistas pra dar essas aulas presenciais. Mas antes a gente tinha muito essas aulas em armarinho, né? A gente costumava ver essas aulas em armarinho, onde a pessoa ia lá, comprava o material no armarinho, a aula era de graça, alguma coisa assim. Então, como é que foi chegar nesse mercado quando era tudo mato? Como é que foi a aceitação do público para esse tipo de conteúdo, né, de ensino? Sim. Como é que foi? Eu e a Tereza já mudamos isso, né? A gente já era um ateliê de encadernação, nós não vendíamos. Nós vendíamos as ferramentas porque o povo saía da aula louco, porque é difícil de comprar, né? A encadernação, ela não é uma arte manual muito divulgada, assim, digamos assim. Então, quando a Jana chamou, eu já tinha um pensamento de um formato, né? Que eu já tinha testado o formato. Falei, esse formato funciona, Jana. A gente, duas expertises que casaram, né? A Van tinha uma expertise do conhecimento do manual, do universo do manual, e eu e o Fabi tínhamos isso de montar curso e botar na internet, e tinha um público que não era exatamente o mesmo, mas a gente via que tinha algumas áreas de interseção, assim, né? Acabou que nem foi muito, né? Não foi. A Pupila criou vida própria, assim, mas num primeiro momento, o Como é que tá lá ajudou a impulsionar a Pupila e tal. Então, assim, no começo não, nossas aulas são sempre fechadas com kits, as pessoas não precisam ir comprar as coisas, não. A pessoa chega lá, tá tudo lá na mão dela, sabe? Ela chega bonita, pra comer, aprender e se divertir. Não tem que ficar procurando a cola X em 690. Porque aqui em Brasília tem isso, né? Você não acha as coisas também muito fácil. E eu já tinha tentado fazer vários cursos, assim, não tanto esses de armarinho, mas foi fazer curso de corte e costura. E era aqueles bem antigos que vem com aquelas... E eram coisas muito longas, assim, você demorava séculos pra chegar na máquina de costura. E, assim, a gente não tem essa personalidade, né? Eu acho, claro, você vai chegar até muito mais longe fazendo um curso super complexo, você aprende a fazer o molde, blá, blá. Mas a nossa... E esse era uma tentativa que a gente sempre fazia no curso, que a pessoa já saísse, era um workshop, X horas, e a pessoa ia sair com uma coisa que ela fez. Porque se eu saio com uma coisa que eu fiz, eu acho que foi para reproduzir muito esse sentimento que eu tive quando eu fiz o curso das papeleiras, o sentimento de orgulho que você tem, você sai com vontade de fazer mais. Se eu tô fazendo um corte de costura que eu demoro 5 meses para chegar na máquina, eu não vejo materializar esse meu conhecimento. E eu acho assim, que as pessoas que têm essa personalidade de se dedicar vão muito mais longe, mas... E às vezes é uma experimentação, né? Você quer ver lá se você gosta daquilo e pra você poder investir depois num curso de 5, 6 meses, né? Então eu acho que são formatos diferentes que funcionam de formas diferentes. E o prazer que a pessoa sente conseguindo. Super. Eu não digo nem finalizando, é uma coisa interessante, mas conseguir já é um pouco... Você leva a pessoa para um outro lugar, sabe? Ela saiu, assim, de uma possibilidade, de um negócio impossível, e ela materializou aquilo, né? Tá ali na mão. A gente fez um curso também, e eu fui aluna, né, como quase sempre, do Felipe, que é Seu Barro Meu, que também é muito genial. A gente saiu com 5 peças de cerâmica prontas, assim. Então, é tudo assim. Uau. E eu levei minha sobrinha, que na época, agora ela tá com 10, ela tinha 8 anos, eu acho. Por aí. Assim, a felicidade da pessoa que sai com um negócio que ela terminou de fazer, assim, é muito... E te dá gás pra continuar explorando esse universo. Ou só cria novas sinapses ali que te criou a possibilidade de criar outra coisa que talvez não tenha nada a ver com aquele curso que você fez naquele momento. Ou foi uma tarde muito prazerosa, você riu bastante, fez uns colegas, uns amigos, aí você vê o povo na pizza encontrando, não chamou a gente! A gente não dá conta de ir em todos, mas cadê que não chamaram a gente?
Então, assim... A gente viu que muita gente criou muitos laços, assim, dentro da Pupila, e depois vários empreendimentos também foram formados com esse espírito, assim, e é muito legal ver a cidade borbulhando nesse universo, né? Claro que já tinham outros empreendimentos diferentes, porque uma diferença grande da Pupila é que a gente trazia muita gente de fora, porque a gente acredita muito nesse intercâmbio também, né? É muito importante você criar uma comunidade, mas é importante você ter uma visão externa também para, às vezes, te dar um toque e te mostrar que pode fazer de outro possibilidades. jeito. O negócio de vocês sempre foi presencial ou tem alguma parte dele que acontece no online também? Como é que eram esses cursos aí da Pupila? Conta um pouquinho. Vocês já contaram um pouquinho, mas vamos entrar um pouco mais. A Pupila, assim, quando a gente criou a Pupila, a ideia de ter um espaço físico sempre foi real. Quando a gente montou, o espaço já até existia, porque o Como é que tá lá já tava ali, né? Seria um espaço compartilhado. E também porque a gente acreditava muito... Eu acredito no saber, no passar também digital. Eu já estava dando aula na Educar com a Tereza lá, né? Então, assim, a gente foi uma das primeiras empresas de artesanato da Educar, inclusive. Só que o que acontece? Aqui em Brasília, a gente não tem um espaço de convivência bacana. Então, quando a gente montou, a gente falou, poxa, é tão importante encontrar as pessoas, não porque elas vão aprender uma coisa, mas porque tem muita gente isolada. Brasília não é um lugar que proporcione grandes encontros, não tem praça, não tem praia, tem um parque bacana, mas que não é bem usado. Enfim, a gente queria que a gente tivesse realmente esse espaço. Pra gente era muito importante no começo ter um espaço. E tem o perfil, assim, eu sou 100% do curso presencial, assim, né? Eu até com a pandemia tô aprendendo, mas eu sou muito sem foco. Então, quando eu coloco um curso online, dá 5 minutos, eu já tô prestando atenção em outra coisa, aí eu tenho que voltar 3 minutos pra trás, assim, tipo, eu vejo 5 e volto 3, vejo 5 e volto 3, e aí... eventualmente eu largo. Não, e tem uma coisa, pra primeira aula, é legal que seja presencial, né? Você sentir o material, ver o ângulo da mão, pegar uma coisinha ali que a pessoa não conseguiu colocar. Eu mesma como professora de crochê, né, já dei muito curso de crochê, muitas vezes a gente pegava na mão do aluno, né, pra ajudar, porque o movimento... É muito diferente, às vezes, fiz aulas com a Elisa, costureirinha também, às vezes... A intensidade com que você pisa no pedal. Como é que você mostra isso no online, né? Eu acho assim, o online abre possibilidades de transpor a coisa geográfica, mas não tira a beleza e a importância do presencial, assim. E é isso, eu acho que vai também muito de perfil do aluno, né? Tem aluno que vai... super bem no digital e voa. Não, tem gente que tem mãe fazendo coisa em casa. Pra ele é tão natural ver aquilo. E eu, por exemplo, que não tinha ninguém... Exato. Eu vou ser bem honesta com vocês. Eu olhava e falava assim, gente, não vou conseguir. E assim... A Van, no começo do curso, ela começava a apelar já, tipo, eu sou super apelona, eu sou super resistente. No fim, ela tava fazendo lindo, assim, mas ela brigava com o professor. Eu brigo com o professor, eu sou super barraqueira, assim, sabe? Intensa, eu sou intensa. Eu sou intensa, é ótimo. Mas eu gosto desse primeiro contato, depois eu vou embora. Mas eu tenho essa barreira, sabe? De não ser uma pessoa com uma em casa manual. A minha mãe é de uma geração que ela não queria que eu nem cozinhasse. Eu fui aprender a cozinhar na pandemia, gente, olha a vergonha. Olha só. Então, assim, quando eu fui fazer aula de encadernação, e acabei virando encadernadora, o negócio foi meio obsessivo. Mas o que acontece? Eu acho que esse primeiro contato é importante, esse lugar de estar ali na frente, olhando no olho, sabe? Depois você vai embora. Você desenvolve, inclusive, eu acho muito legal que quando você tá ensinando alguém, a pessoa aprendeu sozinha de um jeito muito louco, que você nunca tinha pensado, e você olhou, uai, menina, como é que você fez isso desse jeito? E muito gracinha, porque ela foi mais sagaz que você, né? E eu acho que tem uma coisa que é a criação de redes, né? Criação de comunidade. Normalmente, quando você tá no digital, tá você e assistindo o professor e ele, né? Por mais que interaja com você, com perguntas, etc., você não tá com os outros alunos, né? O que a gente via muito nos cursos da Pupila... às vezes o professor não consegue dar toda a atenção individual que você precisa, mas o colega do lado tá te ajudando, né? Sim. Então alguém te resolve seu problema ali. E gente que fez amigos, e gente que fez amizade. Gente que fez terapia. Um monte de mutirão que a gente organizou, assim, que... É isso, ninguém foi pra ensinar nada, mas todo mundo ensinou e aprendeu alguma coisa, e a gente... produziu aquele do polvinho, né? Que é aquele polvo de amigurumi, que a Bia e a Fê também que conduziram.
A gente fez 200 e blau, polvinhos. 280 polvinhos. E Demais. a gente fez de sapatinho de bebê recém-nascido, caderninho para distribuir para escola pública. E as pessoas iam doar seu tempo, seu material, seu, né, tudo, só pelo prazer de estar junto e fazer junto, assim. É uma experiência diferente, não dá pra dizer se é melhor ou pior, mas é muito diferente. Sim, muito diferente. Puxando esse gancho aí de que vocês estavam falando dos mutirões, eu sei que a Pupila tem esse lado social muito forte, que vocês já fizeram esses mutirões. Pode contar um pouquinho como é que foi essa experiência, da onde veio essa vontade, como é que foi tudo Ô, isso? Fê, a gente fala aqui que a gente quer ganhar na Mega Sena e só fazer isso na vida. Ah, eu também queria, viu? Não vou dizer que... Na verdade, eu digo que eu queria ter nascido herdeira, mas já não deu, pulou essa parte. Pois aí. é, Eu e a essa Van não temos já. um grupo de amigas que a gente joga religiosamente, assim, e aí se a gente fizer, a gente só vai fazer Só trabalho social, assim. Boa. É muito prazeroso, a gente, né, cada uma também tem coisas ativistas na nossa vida que a gente faz por outras coisas, mas é tão gratificante, assim, não só pelo doar, né, acho que quem faz recebe mais até do que quem recebe O presente. o presente no a fim das doação. contas, assim, as pessoas saíam tão felizes e agradecidas e, assim, com um espírito elevado, assim, sabe, desses eventos, que era muito delicioso, assim. Eu acho que é uma coisa que se as empresas puderem incorporar, né, empreendedorismo social, a gente viu muito ganho também para a Pupila, né? Toda vez que a gente organizava uma coisa dessas, saía na mídia, saía no jornal, saía... Então eu acho que também tem uma coisa de você inspirar pessoas a fazerem mais coisas parecidas, assim, que é isso, vontade de contaminar pelo bem, né? Sim, sim. E eu acho que tem essa coisa do grupo que a gente formou fazendo. Eu acho que a gente economizou ali uns dinheiros em psicólogo. Desculpa aí, gente, da terapia. Mas assim, é uma coisa tão bacana, sabe? Juntar pessoas pra fazer uma coisa bacana por outra pessoa. Não só pela gente, né? Uhum. Você transmitir isso através de um carinho, um cuidado, um objeto, escolher aquilo com o maior esmero, fazer aquilo com o maior cuidado e dedicação, sabe? É outra energia, assim. E assim, a gente tinha que expulsar as meninas do espaço, né? Porque a gente tava lá em, sei lá, 3 dias fazendo mutirão de manhã e de tarde, eu e a Jana um bagaço já. Gente, vamos! Acho que já deu hoje, não e tinha queremos gente ir que embora. Fazia mais não sei quantos em casa e deixava Gente, eu lá. fiz mais 100, vou A gente deixar. teve gente, um tá de bom. Dedoche também, que foi a Fevalu e a Bia que fizeram. Que, ai, gente, é a coisa mais linda. Eu roubei um das crianças, desculpa, gente. Mas assim, a gente guardava alguns pra mostrar que a gente tinha feito, Sim, assim. claro. Aí, depois, quando a gente desmanchou o espaço presencial, eu fiquei com uns, assim, porque eu fiquei muito apaixonada, assim. É isso, as pessoas doavam o tempo, doavam o material e agradeciam a gente. A gente ficava, mas a gente que tinha que agradecer vocês, né? Foi muito bacana, foi tudo, muita saudade de mutirão, de aglomerar em multidão, gente. Quando começou a pandemia também, aí a gente virou um hub de pessoas que queriam se conectar para ajudar, né? Aí era o hospital perguntando pra gente quem era a costureira que faria, se entregasse, na época que não estava conseguindo comprar, né? Os próprios hospitais, principalmente o HUB em Brasília, máscaras. não estava conseguindo comprar máscara pronta. Então eles conseguiram importar um TNT especial e a gente foi conectando as costureiras. E ao mesmo tempo a gente fez um grupo de costureiras para fazer máscara para doar. A gente doou, a gente também não sabe nem contar, né, Bill? Nossa, eu perdi. Bem umas 1000 máscaras, assim. Aí foi um tanto para morador de rua, teve um tanto que foi na entrega na comunidade. E é isso aí, a gente acaba virando um hub também de indicação, porque aí as pessoas querem contratar costureiras. Aí elas falam, Jana, quem é a costureira que faz tal coisa? E aí a gente tem muito isso também, de querer que as costureiras sejam empregadas e bem remuneradas por essas coisas, né? Sim, foi uma movimentação muito bacana, intensa, de tudo. Olha, gente, das meninas costura... Olha, queria agradecer. Teve avental também. Teve avental. Olha, queria agradecer. Que oportunidade, que salto. Ganhei um dinheirinho, sabe? Que situação difícil. Foi muito gratificante. E a gente nem dormiu ainda o grupo, não. Volta e meia acontece alguma coisa lá. Alguém com doação.
Tá bem legal, sabe? De vez em quando tem gente. Mas- Recentemente teve mais um pedido de gente pra costurar jaleco descartável, né? Pro hospital, Sim. que também estavam com dificuldade pra fazer. Aí a gente aciona o grupo, assim. E a gente criou uma lista de costureiras pra quem quisesse encomendar, que encomendasse dessas costureiras, né? Hoje em dia a máscara já tá mais difundido, mas no começo foi Sim. bem. E o legal é que o cadastro foi nacional, então é um lugar também que a gente já começa a ver que a gente pode existir de formas digitais, né? A gente pode contribuir, a gente pode trabalhar, a gente pode, enfim, pensar outras possibilidades através de umas experiências que a gente teve ajudando as pessoas, entendeu? Então, assim, é um esquema muito todo mundo ganhando, Sim, sabe? demais. Agora, voltando um pouquinho, a Van falou aí que ela teve uma mãe que não incentivou nem a cozinhar. Como é que então veio aí essa vontade de fazer o artesanato? E a Jana também, quando foi que ela aprendeu? Foi depois só? Mesmo depois de adulta, as duas? Então, eu tive essa mãe, uma mãe que cozinha, inclusive, brilhantemente, fazia crochê, minhas roupinhas são lindas, criança, e eu não pregava botão, gente. Ela realmente Olha me aí. negou esse conhecimento. Mas eu acho que, enfim, tem todo um contexto aí social da Claro. mulherada sair pra trabalhar e querer que as filhas fossem mega powers girls, louconas Exato. das empresas, né? CEOs. Mas o que acontece é que eu sempre gostei de livros. Então, assim, eu tenho um apego às palavras, né? E depois o apego virou papel, anos de trabalhando numa editora com as meninas, inclusive, aliás, a editora só me deu presente. E eu acabei, o caminho foi esse, sabe? O caminho foi ir pro livro e chegar lá no livro e aprender todo o processo e querer terminar o processo. E ter pessoas muito criativas por perto, né? E falar assim, poxa, pera, calma. Talvez eu também seja essa pessoa, sabe? Eu sou muito criativa, gente, mas eu sou uma pessoa das palavras, assim. Eu gosto muito de escrever coisas cômicas. Eu gosto da escrita. Uhum. E aí, essa coisa da papeleira, né? Conhecer... Eu tirei 3 sócias de dentro dessa editora. Porque no começo das papeleiras era a Suzana, Tereza... Aliás, tirei 4, né? 3 não, 4. E depois Suzana saiu, ficou só eu e a T. Depois a Jana com a Pupila. E eu tenho uma outra empresa, eu tenho uma editora, né? De livros. Com a Legal. minha quarta sócia com a minha outra sócia dessa editora também. E eu acho que foi esse o lugar, sabe? Começou pelo papel. E eu virei aluna muito tarde, gente. Assim, bem tarde. Eu já tinha passado dos 30 anos. Com a Pupila eu dou trabalho, né? Essa coisa que o meu cérebro, ele demora um pouco pra pegar, porque o manual realmente não é nato, né? Em mim. É um esforço meu. É uma paixão, na verdade, né? E a gente fica naquele lugar de insistência. Eu faço bastante coisa legal, assim, sabe? Eu tenho uma destreza ali que eu desenvolvi muito no suor, mas funcionou. Mas é possível, funciona. é possível, né? Eu já criei minha filha diferente. Eu tenho uma filha de 20 anos, ela já tem uma vibe de fazer umas coisas, ela já é uma pessoa numa pegada um pouco diferente. Então a gente vai reconquistando esse lugar, né? É isso que a nossa geração tá fazendo. A gente tá reconquistando o direito. Sim, super. Pelo artesanato, pela manualidade, pela valorização do feito à mão, cuidar da casa. Enfim, é isso. Eu também, minha mãe, quando eu era pequena, fazia muito, assim, fazia roupa, fazia lancheira. Eu pegava um pouco de birra, porque eu queria a lancheira da loja, né? Eu não queria a lancheira hippie. A mãe da Jana Minha mãe tinha feito a lancheira de crochê. Putz, grilo, lá vou eu pra escola com a maçã dentro da lancheira de crochê, que tristeza. Mas, assim, eu sempre... tive um espírito inventivo, assim. Só que eu sou a irmã mais velha e eu tentava obrigar minhas irmãs a comprarem meus projetos, assim. Então, vamos fazer tal coisa? Elas, vamos! Aí eu ia, comprava todos os materiais, elas me abandonavam nos 3 primeiros segundos. E eu tentava concluir, ficava com aquela caixa, assim, de coisas, de projetos não concluídos. E na era pré-internet, assim, você tinha que aprender da sua própria cabeça, né? Assim, não me lembro de ter minha mãe tinha até uns livros de artesanato, mas eu não herdei, assim. Então eu tentava fazer da minha própria cabeça, normalmente não dava certo. Aí eu tentei fazer curso de corte e costura, não levei pra frente. Eu tentei fazer muito, eu fiz joalheria 2 anos, ourivesaria, é muito legal, Olha, assim, que demais. Então, assim, eu sempre fui muito curiosa com fazer, assim. Quando eu entrei pro design,
o design estava bem naquela fase pós fazer com as mãos, né? Então era tudo muito no computador, é muito no computador. Minha avó era designer, né? Assim, não se chamava designer porque não tinha muito esse nome. Né? Então ela se falava que era ilustradora, mas ela era efetivamente a designer. Ela fazia a própria letra, ela fazia as próprias marcas. Ela ganhou o concurso de logomarca do metrô. O metrô de Brasília é um logotipo dela. Então, assim, era uma família que fazia coisas, assim, mas também, minha mãe também não teve muito tempo para me ensinar nada. Elas assim. não tinham nem isso, né, gente? Então tinha assim a fase da pulseirinha da amizade de macramê, né? E aí compra. Acho que a minha diversão era mais comprar as coisas do que fazer, efetivamente, assim. Mas eu sempre fui muito curiosa com o fazer. E eu, como eu tenho essa personalidade um pouco obsessiva, quando eu invento uma coisa, eu não descanso enquanto eu não fizer. Mas assim, eu muitas vezes abandono no meio do caminho também. E eu ainda tive 2 mulheres pra tentar me ensinar e nem isso aconteceu. Lá em casa é só mulher. E o que vocês já fizeram, então, desde então? Crochê, tricô, macramê, de tudo um pouco? Tudo. Crochê, tricô, cerâmica, macramê, meliponicultura, lettering, sign painting, Uau. Nossa, encadernação. O que dá uma brechinha Nossa, tapeçaria. O que dá uma brechinha a gente tá lá, tudo. Eu só fujo dos de desenho. Eu só fujo dos desenhos. Aquele também de fazer aquelas almofadas de nó. Sim. Nem sei como amigurumi. Não sei nem dizer. A gente faz e a gente faz lá, né? Que é super engraçado. A gente trabalha com isso, né? Que demais. E é um encantamento e a gente não consegue se organizar pra fazer em casa. Pintura em porcelana, gente, com a Pan das Pamelitas, assim, muito apaixonada. Fui na loja, comprei absolutamente tudo que você pode. Até hoje tá na minha gaveta. Eu tenho uma gaveta de materiais de artesanato. Às vezes eu abro, assim, ela não abre direito, porque ela tem muita coisa dentro da gaveta. Eu penso, nossa, eu tenho que fazer tal coisa. Eu tô na fase jardinagem / meliponicultura. Eu e a Van também temos máquina de costura qualquer. A gente aprendeu a costurar. Eu aprendi com a Elisa da Costureirinhas. Depois eu fiz um monte de máscara. Fiz centenas de máscaras aí no começo da pandemia. Mas tá aqui um pouco pegando poeira, assim, né? A gente tem toda a ferramenta, o recurso. A gente se mete. A gente é metida besta, eu falo, né? Nós somos bem estudantes. Eu falo que a gente chama alma estudante, eu e a Jana. A gente não... Não, tirando a encadernação. Terrário, a gente fez terrário, guirlanda de suculentas, a Bel que tá grávida. Coquedama. Não, coquedama. Gente, arranjo de flor, Jana. A gente fala que se o mundo acabar, Fê, eu e a Jana, a gente dura 3 dias a mais. Uau. Do que todo mundo. Porque no apocalipse zumbi, a gente pelo menos... A gente é MacGyver. Gente, MacGyver, tem gente que não vai entender o que é isso. A gente é MacGyver. Mas eu vou dizer que eu tô invejando um pouquinho vocês aí, porque acho que todo mundo que é do artesanato tem vontade de fazer tudo isso, né? Eu também sou essa pessoa. A gente só não bate a Fevalu, porque a Fevalu é a rainha. Porque ela era professora e aluna de todos os cursos. Todos os cursos da gente, de todas as outras pessoas que você pode sonhar e imaginar. E ela domina todas as técnicas, assim, ela faz tudo bem, assim, é muito surreal. Ela tá em 2 lugares ao mesmo tempo, não é possível. E ela ainda tem 2 filhos. 2 filhos, 5 coelhos, 3 cachorros, 2 tartarugas. Impressionante mesmo, eu também. Mas sabe o que eu falo que eu acho que é mal de Fernanda, isso aí. Eu não bato a Fevalu, mas eu tô ali, ó, tô na cola. Tô na cola, porque eu também já fiz de tudo um pouco. Agora eu tô numa... Você falou de obsessão, eu também tenho um pouco essas coisas. Às vezes eu olho pra uma técnica e falo, eu preciso aprender isso. E eu tô com isso com cerâmica. Eu tô só esperando voltar em algum momento uma aula presencial, porque cerâmica eu ainda nunca fiz. Mas eu preciso fazer cerâmica. Estou obcecada com isso e será o meu curso pós-pandemia. Eu tenho uma pergunta, Fê. Você acha que tem moda? Diga. Moda no artesanato? É porque eu tô sentindo a cerâmica tá na moda. Tá na moda. Tá na moda, sim. né? Eu sinto. Tá de uns tempos pra cá, sim. Não tá? E eu às vezes... Sim, gente, eu, tá às vezes, super caio rolando. nessa, viu? Tá na moda. Caio na moda. Tá. Teve a moda do crochê, do amigurumi, do macramê. A gente nadou na encadernação. Tem moda, super. Eu acho que é moda. E é cíclica, Eu né? Daqui a pouco acho. volta outra coisa. Isso.
Eu acho que tem aqueles artesanatos que são atemporais. Eu acho que, por exemplo, o tricô é um pouco mais atemporal. Mas aí teve o crochê que entrou mais. Costura também, né? Uma coisa que sempre vai ter Também. todo mundo fazendo. Eu acho que tem muita técnica mista hoje em dia também, né? Também. Borda pra botar no caderno, Sim. né? Lettering, a gente teve lettering com bordado. Por isso que é bom As fazer meninas várias do Clube aulas. do Bordado tem aquarela com bordado. Eu acho que isso tudo vai criando uma conexão no nosso cérebro que a gente vai sabendo fazer coisas originais, né? Porque é isso, você vai tendo mais ferramentas na caixinha. E conhecimento nunca é perdido. Não. Eu sempre disse isso. Eu acho que se você... mas eu tô fazendo umas coisas nada a ver. Não importa. Em algum momento da sua vida você vai usar. Às vezes você nem sabe que tá usando, mas você vai usar de alguma forma, né? Eu sempre achei que conhecimento é muito bem-vindo. Aí eu stalkeei vocês no Instagram e vi que vocês fecharam as portas do espaço físico. Imagino que deve ter sido bem difícil tomar essa decisão. Queria que vocês contassem um pouquinho sobre isso. Nossa, isso é a Jana, gente. Porque a Jana é uma apego. Eu tava mais apegada, assim, à loja, né? A gente passou por algumas novelas antes de achar essa loja. A gente tava num outro espaço que por um tempo a gente foi muito feliz, mas terminou, assim, com um divórcio bem... Foi muita treta, assim, pra sair. E a gente ia para um outro espaço também, que parecia ser muito legal, e aí a gente entregou o outro espaço e ficou sem o espaço novo, tipo novela. Uhum. A gente foi juvenil ali. Quando a gente achou esse outro lugar, eu fiquei muito apaixonada, assim, e é um lugar muito bem localizado, e a gente fez reforma, e foi trampo também fazer reforma, e a gente deixou com a nossa cara. Então, eu tava muito apegada, assim, e a Van e o Fabi já estavam... E assim, foi a melhor decisão da vida, entregar o espaço, né? Mas no dia que a gente entregou, fechou as portas, eu entrei no carro, botei uma música melancólica, assim, voltei pra casa chorando, assim. Mas, nossa, hoje em dia é muito mais leve não ter, né? No meio da pandemia, se a gente tivesse 200 meses aí, a gente não sabe mais quantos meses a gente vai passar por isso, sem poder se reunir, sem poder sentar do lado e... Né? E assim, a gente já vinha acompanhando uma mudança. Porque assim, a empresa é uma coisa muito viva, né? Então, Sim, a questão da aula presencial, a gente já estava começando a pensar nos formatos um pouco diferentes, reforçar mais essa questão da comunidade, do bem que a gente estava fazendo para as pessoas, do empreendedorismo. Então a gente estava indo já para um lugar que as aulas presenciais elas tinham uma tendência a ter um ritmo um pouco menor. E a gente promover mais eventos. Então, assim, feiras, encontros. A gente tinha muito bate-papos, assim. A gente fazia uns encontros lá na Pupila que eram super interessantes. Que eram conversas honestas com as pessoas. Quem quisesse, a gente... fez a exibição de filmes feministas. As feiras, assim... As pessoas venderam super bem. Porque a gente sentia um pouco de falta de concluir... o ciclo do empreendedorismo, né? Que é a pessoa fazer e no fim a pessoa vender, né? Ela vê, testar o produto dela no mercado, ver se aquilo tem aceitação, completar, assim, esse ciclo. E a gente fez umas feiras e foi muito legal, assim. Sim, os e a gente usava o também. espaço para isso também, assim. E essa pegada do mutirão, isso só foi possível porque a gente tinha um espaço muito grande, cabia muita gente. A gente tinha essa coisa o formato que a gente estava num lugar de mudança. Eu acho que ele não morreu, apesar do espaço não existir, mas acho que hoje em dia a gente não se enxerga mais num espaço físico do jeito que a gente estava enraizado, entendeu? Então, é uma mudança que está acontecendo com a gente internamente aqui, né? Eu tenho muito... Eu gosto muito de pensar, né, gente? Sou virginiana, Deus me livre. E eu fico processando muito as coisas. A Jana tem essa pegada pisciana chora, né? E eu fico assim, não, calma. A gente pode repensar o formato. E o formato é uma coisa importante de ficar mudando, né? Então, eu sou mais apegada em relação a isso. A gente fez alguns ensaios também de gravar curso das pessoas e tal, mas a gente ainda não se achou nesse lugar. Mas a gente tá vendo que a nossa missão talvez esteja mais associada a isso de montar essas redes de apoio, né? Apoiar as pessoas no processo do empreendedorismo artesanal como um todo, assim, né? Mas eu confesso, assim, que eu fiquei com saudade. Abriu outra loja lá no lugar
E aí eu passo, às vezes, assim, fico... Sai uma lágrima assim, sabe? Não é tão legal quanto o nosso. Queria fazer uma provocação aqui, porque eu acho que quando a gente voltar, né, assim, um dia, todo mundo vacinado, eu tô sonhando com esse dia, a gente não sabe quando vai ser, mas ele vai existir, estou aqui esperançosa. Eu acho que as pessoas vão voltar muito sedentas por aulas presenciais, assim. Talvez seja um boom momentâneo, né, eu não sei, eu acho que pode ser uma coisa que não tenha um efeito tão duradouro, mas eu acredito que tem, assim, eu mesma já tô doida pra fazer uma aula presencial, né, eu não sei como estão as pessoas, mas eu vejo muito esse movimento das pessoas quererem se encontrar e quererem fazer essas aulas. Vocês acham que existe essa possibilidade? Vocês pensam nisso, de repente ter essas aulas talvez não num espaço próprio? Como é que tá os planos pro futuro aí? Olha, Fê, eu sempre acho que as duas coisas podem existir, né? A aula online não vai morrer e as aulas presenciais também não. O que eu não vejo só a gente é mais com um aluguel fixo, um lugar fixo. Entendi. Eu acho que presencialmente a gente pretende promover eventos, promover aulas. Eu não imagino a gente tão longe, palestras. Coisas que a gente possa atingir mais gente ao mesmo tempo. A gente tem essa vontade de fazer coisas que pensem o negócio artesanal da pessoa, né? Vai fazer desde o produto, a precificação, a embalagem, a venda, a comunicação, redes sociais. Eu acho que vai ter um boom, sim, de aula presencial. Eu acho que, ao mesmo tempo, acho que os nossos professores que a gente já trabalhou também viram que no digital talvez eles não precisem se deslocar tanto para vender curso, né? Atender. Quando a gente faz aula presencial, a gente atende poucas pessoas de uma vez, né? Tem um limite, né? Então, a gente tem que ver como essas... Claro, sempre vão surgir novos talentos, né? Depois que a gente trouxe um monte de gente de fora, a gente descobriu um monte de gente daqui, né? A própria Bia, a própria Fê, que tem trabalhos geniais. Pessoas também, né? Eu acho que assim, a pessoa que fez uma aula ali no começo da pupila, hoje ela tá... ela virou professora já, entendeu? E tem gente que já era genial fazendo o que fazia, mas não dava aula. Tem a Raquel Câmara de Lettering, que fez um monte de curso com a gente, que o trabalho dela já era maravilhoso, mas a gente ajudou ela a montar o curso em si, né? O próprio Felipe do Seu Barro Meu também nunca tinha dado curso. Então, sempre vão ter novos talentos, assim. Aí, a gente tem muita vontade de estar junto das pessoas no mesmo ambiente. A gente só não... provavelmente vai fazer esse compromisso de ter boletos fixos com espaço, que também acho que as pessoas vão se reinventar com espaços de coworking, sublocar espaços, etc. E aí a gente pensa, mas assim, confesso que tá muito difícil fazer planos para isso agora, né? Porque a gente não tem governo, então não tem... Eu vou fazer esse planejamento para quando? Daqui a 6 meses? Daqui a 8 meses? Daqui a 10... Não dá, assim. Então... a gente também não tem esse espírito de ficar muito no plano das ideias se a gente não consegue enxergar uma coisa concreta, né? Então a gente tá pensando coisas que a gente possa fazer sem depender dessa resolutividade zero, certo, né? A gente tem uns projetos que estão no papel já tem um tempinho, que a gente já amadureceu e que a gente ia precisar de um aporte financeiro, por exemplo, e agora saiu um projeto. Vamos ver se a gente concorre, a gente consegue. Então, parece que a gente tá quietinha, mas então, gente, a gente não tá quietinha, né? Primeiro que a gente tem fogo no rabo, né? Então, a gente tá aqui batalhando por uma coisa com um pouco de estrutura, né? Para que a gente possa apresentar algo que realmente as pessoas olhem para o que a gente tá fazendo e falem, realmente isso daí é uma coisa possível. Porque ficar esperando vacina, data... respeito a distanciamento, baixar a quantidade de doentes e a gente não se imagina num lugar seguro tão cedo. E a gente também sente agora essa necessidade que a gente tinha de atingir essas artesãs que estavam em casa, agora cresceu exponencialmente, né? Muito mais gente desempregada, muito mais gente passando fome, necessidade. Então a gente vê
que também faz parte da nossa missão auxiliar essas pessoas para que elas possam ter um sustento e E tal. que elas olhem para isso como um negócio, sabe? Então a gente está numa parte de educação em relação a isso, sabe? Uma educação empreendedora mesmo. Profissionalizar para poder maximizar produção, venda, enfim, dinheiro, gente, dinheiro. A O pessoal palavra precisa de dinheiro. empreendedorismo caiu num lugar muito chato, né? Tipo, então, mas na verdade, se a gente volta pro conceito raiz, assim, e é isso, de pessoas que tenham vontade de empreender, não pessoas que só tenham o empreendedorismo como forma de sobrevivência, né? Mas a gente quer muito fazer isso com ajudar essas pessoas a profissionalizar o fazer, né? Agora, olhando assim pra trás, quais vocês acham que foram os altos e os baixos de ter esse espaço presencial? Eu acho que a gente teve essa pandemia aí que teve, a gente não tem nem história sobre isso, então não tem nem como contar, mas quando vocês tinham ali o espaço físico, o que vocês acham que eram os pontos positivos e os negativos de se ter esse espaço? Olha, é muito bom ter um espaço físico, a gente não vai mentir não. Um lugar para ir trabalhar, um lugar para você encontrar as pessoas saberem que você tá lá. Possibilidades mil de usar aquele espaço de formas... A gente emprestava o espaço. O pessoal do cinema tá precisando de um lugar. Vem, entra aqui. Então, assim, é muito... E são costuras lindas, que vão dar... Além da gente estar contribuindo com a cultura da cidade, que vão dar resultado lá na frente, às vezes, sabe? Uma coisa que você não imagina. E era muito bom de ter um espaço para feira, um espaço de alegria, das pessoas se encontrarem, de poder contribuir com a cultura da cidade. A gente estava numa rua que a gente estava batalhando porque ela tem um projeto que aquela rua chama Rua da Cultura. Então, assim, a gente tem um pouco de responsabilidade de transformar a nossa cidade num ponto de cultura. A gente não encarava a Pupila apenas como um espaço de cursos presenciais de artesanato. A gente encarava a Pupila como um lugar para multidisciplinar, multicultural, multi-infinito, sei lá, não sei. Não sei que nome dá para isso. Mas o que a gente queria mesmo era que a gente tivesse, que as pessoas nos enxergassem como um lugar acolhedor e agregador, sabe? Então a gente olhava muito para aquele lugar com muito olhar de comunitário. Não era nosso, né? Era da cidade, era um espaço que a gente estava ocupando, que a gente tem direito na cidade de ter acesso à cultura, ter acesso a cursos bons, a fazer uma curadoria massa, trazer gente, a costurar relações, era mais ou menos isso. Isso, realmente, o espaço físico, ele é, enfim, finito, né? Num aspecto mais prático, pra gente que Fui tinha... muito poética, Jana. Não. Assim, pra quem tem o volume de curso que a gente tinha, era muito mais barato ter um espaço físico do que sublocar espaço. A gente já teve algumas vezes que sublocar espaços e sai muito caro e come muito do seu lucro, né? Não, gente, é desgastante, né? Porque leva a máquina, tira a máquina, leva a cadeira, adapta a mesa. Nossa, o tempinho que a gente passou sem teto, né? Que a gente passou entre um espaço e outro foi muito... O trabalho é quadruplicado, o lucro é dividido. décimo. Então, assim, vale. Você tem que, claro, botar na ponta do lápis e ver se o número de cursos que você vai ter e promover vale a pena, assim. E às vezes ter um lugar para ensinar, por exemplo, quando eu tinha encadernação, o que você faz com uma guilhotina, né, gente? Como é que faz, né? Pois é. Então, assim, você tem uma máquina de costura, tem um ateliê, tem um espaço ali que você possa ensinar, e você pode fazer e ensinar, é porque a gente não faz coisas, né, mais. Eu saí dessa frente artesanal, que é a produção. Mas é importante você ter um lugar para você estar ali trabalhando, né? Encarar aquilo como eu estou aqui trabalhando. Não é na mesa da sala, né? Sim. É muito legal ter um espaço físico, assim, eu recomendo. Tinha a nossa cara, assim, ter uma coisa de identidade também, né? Não é você estar num lugar, a gente sublocava, quando a gente ficou sem espaço, sublocava um negócio que era da igreja, não sei o quê. Aí você acha o móvel cafona, você acha a decoração feia. E a gente tava, né, num lugar que a gente tava vendendo todo um ambiente, um ambiance, né? Um ambiance. Uma experiência total. Uma imersão, assim. A comida que a gente servia, o carinho que a gente tinha de fazer o chá, o café, os quadros. Então, assim, a gente tava vendendo artesanato e design. Aí você vai num lugar que tem personalidade zero, né? Assim, então, também fazia sentido pra gente ter um espaço
porque era mais do que só o espaço. Bacana. E pra fechar aqui nossa conversa, uma pergunta que eu devia ter feito lá no começo e eu esqueci. Eu queria saber de onde veio o nome Pupila, tão bonito. Fabiano. Cara, a gente ralou, assim, a gente, primeiro, tinha que achar um nome muito legal, que tivesse um site disponível, né, a coisa da URL é um parto, e a gente ficou nessa Nossa, gente. gestação muito tempo, assim. E a gente ficava estudando também esses finais alternativos, em vez de .com, né? Aí a gente, tem um ponto lá, que termina com lá. E no fim foi assim, encaixou muito perfeito, assim, com todas as coisas, né? O e-mail, dilate a pupila, né? Tipo, tudo casou, assim, mas foi o Fabiano, nosso sócio, que ele que deu ele é melhor tudo. de nome do que a gente. A gente fica nas ideias. Muito bom, muito bom. Eu acho também que quem estiver ouvindo e quiser perguntar pra gente alguma coisa da experiência que a gente teve, a pessoa que estiver disposta a montar um espaço físico, né, quiser saber o que a gente achou, o que a gente tem de caminho das pedras para dar para as pessoas. Sim. Também, né, para as pessoas não fazerem os mesmos erros, cometerem os mesmos erros que a gente cometeu, e ao mesmo tempo, né, eu acho que é muito legal para as cidades quando os espaços estão ocupados por espaço de arte, de artesanato, etc. Eu acho, assim, claro, em meio à pandemia, sem saber quando a pandemia vai acabar, eu não recomendaria, assim, mas eu acho que as pessoas têm sim que ocupar as cidades, né, e outras. Hoje em dia já tem vários outros espaços legais em Brasília disso, mas tem outras cidades que não tem nada. A gente já teve aluna que veio de Belém fazer, assim, não que Belém não tenha nada, tá? Era um curso muito específico da Andréa Branco, calígrafa. Aí a pessoa veio de Belém, assim, fazer o curso. A gente já teve aluna de lugares muito diferentes, porque Brasília é um hub bom de aeroporto, né? É ao meio do caminho, né? A gente fica aqui no meio. Sim. E assim, gente, esse intercâmbio entre professores, alunos, o Brasil é gigante, né? Mas ele é bem possível, sabe? A gente enxergou que dava. É um trabalho que é invisível, que ninguém vê, a gente buscar professor no aeroporto, passear, a gente adora, tá? Era uma parte bem gostosa, conhecer, levar pela cidade, também apresentar o Cerrado para as pessoas. Gente, nós existimos, a Chapada tá aqui do lado, mas Brasília também é legal. Então, assim, a gente gosta muito... Valorizar os professores, né? A gente nunca entrou em contato com o professor e falou, a gente paga X reais a hora a aula. Não, a gente quer saber quanto que o professor queria cobrar. Claro, às vezes a gente tinha uma devolutiva, falar, olha, aí o curso vai ficar tanto, a gente acha que se ficar por esse tanto, porque o custo do material é alto, não vai vender, vamos ajustar, a gente ganha junto e tal. É isso, porque valorizar em todas as pontas, né? Se a gente quer ser valorizado, a gente também quer valorizar os professores, os detentores do conhecimento. Tá aí mais um ótimo assunto, aliás, hein? Já tô convidando vocês aqui pra gente falar sobre montagem de cursos. Acho que vocês têm um baita de uma experiência. Falar um pouquinho sobre isso também, acho que vai ser legal. Aliás, tem assunto pra caramba, né? Vocês podem trazer muita coisa legal. Bastante coisa. Queria dizer aqui que as portas estão abertas pra gente fazer um episódio número 2, 3. E a gente tá à disposição também. A gente tá aqui, Fê, só falando. Oba! E as dicas da semana, conta aí como é que tá a quarentena de vocês. Já zeraram o Netflix? Eu já zerei o Netflix há muito tempo. Aí eu tô HBO Go, Disney Plus, Amazon Prime. Eu falei, pô, não tem nada mais pra assistir, né? Eu confesso que eu tô com um pouco de agonia de televisão, mas eu sempre tive, sabe? Eu não sou muito... Eu sou mais de filme do que de série. Mas assim, eu tive meu momento também, sabe? Que eu não conseguia pensar em nada. Eu percebo que eu fico muito aérea e eu vou pra televisão, né? E eu que não tenho esse perfil de curso online agora, né, com falta do que assistir, eu já assinei vários cursos também. Tô fazendo curso da Carol Costa de como fazer mudas, que eu tô na fase mudas. Assinei a Masterclass, aí eu tô inscrita em 19 cursos, aí eu assisto a primeira aula, aí eu misturo todos os assuntos possíveis, dança com Usher, cantar com a Cristina Aguilera. E eu tenho vontade de falar, economia. Jana, a gente tem que escrever um projeto, faz um curso de projeto. Se ela não quer fazer, eu não sei porquê. A parte chata eu deixo pra Van.
Olha, eu voltei para os livros. Foi o grande encanto da minha pandemia foi voltar a ler. Gente, fiquei muito tempo numa vida muito corrida. E agora eu voltei a ler, tô apaixonada. Tô triste. Quando eu tô triste, eu leio, gente. É um pouco difícil dizer isso aqui pra todo mundo, mas essa é a verdade. Uhum. Indica aí pra gente um livro que você tá lendo, então. Gente, eu li um livrinho super facinho agora chamado A Cachorra, da Pilar Quintana, uma colombiana. E assim, eu li As Ferrantes, né, gente? Aquelas bíblias enormes. Aí eu comecei a ler umas leituras assim mais curtinhas, sabe? Eu tô adorando. E esse livro é muito legal. E eu comecei a ler um pra fritar, porque, né, a gente aproveita a pandemia pra fritar, que chama O Falso Espelho, da Gia Tolentino. Enfim, vi um livro... Gente, eu vi um filme também muito fofo recentemente, porque eu choro muito em filme, né? Então eu vi um que eu super recomendo, que chama A Incrível História da Ilha das Rosas. Vocês já assistiram? Não. É um italiano, muito bacana, e é uma história verídica, então, baseado em fatos reais. Enfim, é muito legal, assistam. Legal. E você, Jana? Eu tenho memória horrível, gente, para o que eu vi, assim, eu não lembro mais. Eu não vejo as coisas duas vezes, mas eu não sei dizer as coisas que eu vi. Tô vendo um seriado bestinha na HBO que chama The Nevers, eu acho que chama isso. Eu vi esse Cowboy do Asfalto também, que é com Idris Elba, também choro. Tudo que tem bicho, eu choro muito. Uhum. Eu choro com tudo, mas... Idris Elba eu tô doida pra ver, até por conta dele, né, que eu acho ele maravilhoso e parece... Exatamente. Tem um menino que é do Stranger Things, que agora já também é um, sei lá, não sei se é um homem, mas já é muito grande, assim, muito crescido. Sim. É todo fofinho. Tem cavalo é muito fofo, né? Mas eu tô fazendo muitas dessas aulas da Masterclass, de mudos, mas parece que a gente não vai ter tempo na pandemia, mas a gente tá trabalhando pra caramba, assim. Então também, quando a gente para, a gente quer dormir, né? Sim. Sair um pouco da tela, às vezes, também, dá uma né? Desligada, de tanto que a gente né, fica, gente? né? É por isso que eu voltei pro livro, porque, nossa, tava pesado. Pois é. Eu vou dar uma dica aqui, bem levinha também, bem gostosa, que é o último filme da Disney que saiu, não sei se vocês viram, Raya e o Último Dragão. É uma animação da Disney, saiu esse ano aqui, em março, se eu não me engano, de 2021, mas já tá disponível no Disney Plus pra quem tem. É gostoso, né? Desenho da Disney, muito gostoso. Vou contar um resuminho mais ou menos aqui. Mas há muito tempo, no mundo de fantasia de Kumandra, tinha humanos e dragões. Eles viviam juntos em harmonia. Mas rolou uma força maligna que ameaçou a Terra e os dragões se sacrificaram para salvar a humanidade. E depois de 500 anos, o mesmo mal voltou. E aí uma guerreira solitária, que é a Raya, resolveu rastrear o lendário Último Dragão para restaurar a Terra e voltar com o povo dividido, né? Unir o povo dividido. É bem bonitinho. Disney, né? Eu acho que eles estão com uma pegada muito gostosa agora. Mas aí tem dragão que morre, cai na mesma, que pra mim dragão é bicho, né? Não, mas eles... Olha, o final é feliz, eu vou dar um spoiler aqui. Final feliz, pode assistir, é um ótimo filme pra pandemia. No Disney Plus eu assisti que eu gostei muito a WandaVision também. Eu vi a WandaVision também, sim, muito gostei bacana. muito também. Eu tinha visto Soul também, é tão bonitinho. Gente, Soul é maravilhoso também. É muito bacana. É na pegada, assim. Assistam que vale a pena, porque é um desenho gostoso. Quando é aquele dia que você não tá afim muito de notícias, você prefere uma coisa mais leve, sai do Instagram vai lá e vai assistir. Exatamente. Meninas, muito obrigada pelo papo. Adorei. Eu acho que vocês têm uma experiência enorme que dá pra trazer aqui muitos episódios. E agradeço demais vocês terem falado um pouquinho aqui com a gente. Obrigada a você, Fê. Foi ótimo. Valeu, gente. Adorei também. Estamos aqui. Se precisar... É só perguntar. Deixa aí o contato de vocês pra quem quiser falar, quem quiser acompanhar como é que tá a Pupila. A gente tá passando por uma transição no site, então por ali vocês não vão achar nada novo, diferente, a não ser a nossa lista de costureiras, se alguém precisar. E é www.pupi.lá. Isso. E a gente tá nas redes sociais. O Instagram da Pupila é _pupi_ lá. Gente, o meu WhatsApp é o WhatsApp que tá lá no site. Quiser me dar um oi, tá tudo bem, Ivan? Tô aqui. Muito
Muito obrigada, meninas. Beijos e até a próxima. Beijo. Beijo, gente. Tchau, tchau.